Olá, aqui é o Valentim da Certec. Hoje nós vamos continuar estudando aqui o termorresistor, nosso RTD. Ele está conectado a um conversor de temperatura, que é o TT200, só que agora ele ganhou um range. Esse TT200, que é o conversor de R para E, ele foi projetado aqui, eu fiz uma ponte para que ele converta o valor correspondente a menos 50 graus a 400 graus. Então, esses resistores foram dimensionados, circuito chamado ponte do Wheatstone. Ponte do Wheatstone é o circuito típico, desenhado dessa forma, ele é um circuito que mede resistores. Como é que faz? Por através de equilíbrio, você coloca resistores iguais ou proporcionais, e quando a ponte estiver em equilíbrio, você pode medir aqui de A para C. Ó. Observe que o circuito tem 4 resistores. Tem o resistor R1, o resistor R2, o resistor R3 e o resistor R4 é o nosso PT100. Aqui embaixo eu tenho E1, E2 e E3. Observe que do ponto D até o ponto C, por que eu estou falando do ponto D? Que o D está recebendo mais de uma fonte de alimentação de 10 volts interno aqui. Ó. Isso aqui é um desenho esquemático, mas o desenho eletrônico é parecido com esse. O mesmo integrado que faz a conversão é parecido com esse circuito. Então, você tem aqui 4 resistores iguais, um resistor que de C até D vale 80 ohms, um resistor que de B até C vale 80,3 ohms, um resistor de B até A vale 80,3 ohms. Então, se eu coloco o meu PT100 numa temperatura de menos 50 graus, se você consultar uma tabela, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 80,3 ohms. Então, se eu tenho 80,3 ohms de A até D, 80,3 de A até B, a ponte está em equilíbrio. Então, o valor de A até C, como são ramos iguais, alimentado com D, seria 5 volts aqui de A até D e 5 volts de A até D. Ó. De C a D, 5 volts, de A até D, 5 volts. O amplificador que mede essa voltagem aqui de A até C, quando é operacional, ele possui um ajuste de ganho e um ajuste de zero. Então, se aqui tem que dar zero e deu um pouquinho fora de zero, eu vou regular o zero, vou aplicar coloco um resistor aqui de 80,3 ohms, e se não deu 4 mA, eu ajusto o zero para fornecer 4 mA. Então, o ajuste de zero é para acertar o início de escala. Depois eu vou aplicar quanto? Como o nosso range é de zero, de menos 50 a 400 graus, eu vou aplicar aqui 400 graus. Se você consultar uma tabela, vai ver que 400 graus no PT100 corresponde a 247,12 ohms. Como a minha ponte continua com 80,3 ohms, o A vai ter uma tensão maior que o B. Ó. Então, essa voltagem que vai aparecer no amplificador, eu vou ajustar aqui o ganho para que ele me forneça uma corrente de saída de 20 mA ou uma tensão de 5 volts. Então, eu calibrando o span e calibrando o zero, eu vou ter o ajuste. Na realidade, o span não é ajuste máximo, o span pode mexer em cima e embaixo. Mas se eu colocar aqui um valor máximo e ajustar o ganho, depois volto para o zero, volta aqui, tem que voltar. Sempre que eu mexer no span, você tem que voltar aqui no valor inicial da escala. O valor inicial da escala é quanto? O valor inicial da escala é menos 50. Menos 50. Então, vamos supor que eu fiz o ajuste de span. Aí vamos supor que deu 19, deu 20 certinho. Quando eu voltei aqui para menos 50, que deveria dar 4 mA, vamos supor que deu 3. Então, eu ajustei o span, mas aumentou o final e o início de escala. O que eu faço? Eu reajusto aqui o zero para que menos 50 graus dê 4 mA. E quando eu aplicar 400 graus aqui, ó, se passar de 20, eu vou regulando. Então, eu tenho que ter certeza que esse ajuste de span não é só o final de escala, span é ganho do amplificador. Então, se eu sentir o rodeio de horário e passou muito, eu vou voltando aos poucos até eu conseguir, como último ajuste, o zero. Então, o último ajuste que eu vou fazer aqui é o ajuste de zero. Quando o zero estiver certo e o final de escala estiver certo, o meu span estará correto e o zero estará correto. Então, eu tenho aqui um conversor de resistência para corrente que vai trabalhar com o valor. Se eu colocar aqui um simulador de resistência,
eu vou aplicar de 247 ohms para 20 mA e 80,3 ohms para 4 mA. Observe que 80,3 ohms é o valor para zero aqui da ponte, ó, que no nosso caso seria menos 50 graus. Então, menos 50 graus vai ser o ponto de equilíbrio para dar zero na entrada desse amplificador, e que eu vou regular para sair uma corrente de 4 mA. Agora, e os valores intermediários? Eu posso conseguir essa tabela aqui em cima. Você vê que essa nossa tela tem uma série de informações. Nós começamos aqui primeiro pela parte interna da ponte do Wheatstone, que faz essa conversão de R para I. Agora vamos dar uma olhada na nossa calibração aqui no range. Ó. Eu vou subir metade da escala, que o span. Vamos começar a simular valores. Ó. Menos 50, valor inicial, 25%, 62,5. Se eu coloco 62,5, ele tem que dar quanto? Tem que dar 8 mA, ó, calibrado certinho. Ó. 62,5, 8 mA, porque eu tenho um resistor aqui de 250 ohms, quando passa 8 mA, 2 volts. Se eu coloco 175 graus, ó, 175 graus, estou colocando graus aqui, simulando, né? Aí eu vou ter quanto de corrente de saída? 12 mA, ó, 12 mA dá quanto em voltagem? 3 volts. 287,5. 287,5, 16 mA, 16 mA vezes 250 ohms, 4 volts. Certinho, certo, tudo certo. Se eu aplicar agora 400 graus, ó, 20 mA, 20 mA, passando 250 ohms, 5 volts. Então o nosso loop está certinho. Certo quando? Cara, quando você estiver simulando, jogando aqui a resistência na entrada do conversor. Ou que mais? Ou quando eu estiver conectando esse PT100 com 3 fios. Porque se você tem 3 fios, vamos ver aqui agora o que está acontecendo aqui. Ó. Por isso que eu estou falando que essa tela tem muita informação. Se eu levo esse PT100, ou se eu tenho uma década de resistência e vou na bancada e aplico esse valor de resistência direto aqui no meu conversor, não existe resistência nenhuma sendo somada aqui com os terminais de entrada. Ó. Mas se eu tenho, por exemplo, eu coloco esse sensor, depois de que calibrei o conversor, tá tudo certo, coloquei aqui de menos 50 graus, ó, menos 50 graus, deu 4 mA, 400 graus, deu 20 mA, só que agora eu fiz o seguinte, eu coloquei esse sensor distante quanto? Qual a distância? Cara, tá 200 metros. Agora eu coloquei a 200 metros, ou posso colocar 100 metros, ó. 100 metros de distância do painel. Cara, se você está a 100 metros de distância, na realidade eu estou 100 metros, eu vou ter aqui, ó, um total de resistência, um total de 3 ohms a mais. Então, como aqui, 100 metros, na realidade aqui eu tenho 100 metros, é o comprimento de cabo total. Por quê? Eu vou ter 50 metros para ir, 50 metros para voltar, ó. Então, eu tenho 1,78 aqui, mais 1,78 ohms, a resistência total para 100 metros vai ser 3,5 ohms. Vai somar? Não vai somar. Quando você usa a ponte do Wheatstone, você tem de C até D, olha só, o D está aqui embaixo, ó. Você vai somar esse 1,78 ao lado CD da minha ponte e 1,78 ao lado AD da ponte. Então, continua marcando. Se eu estiver aqui no valor original, inicial, de menos 50 graus, qual a diferença se você coloca 80 mais 1,78 ohms de A até D? Mas se você coloca também do outro lado da ponte 1,78 ohms de C até D, a minha ponte continua balanceada, porque eu vou ter 2 resistores aqui em cima de 80 ohms e aqui embaixo 2 resistores de 81, 82 ohms. Então, de C até A continua marcando 4 mA. Então, a instalação com 3 fios, qual a vantagem? A vantagem é que não existe a interferência do cabo de sinal, porque a alimentação vai lá embaixo e volta. Na verdade, o E2 que eu já ampliei para fazer o teste na bancada, agora o E2 está sendo levado até o sensor lá embaixo e voltando.
Então eu posso colocar 500 metros? Pode, coloca 500 metros de cabo aqui, ó, 500 metros. Quanto que dá de resistência? Usa a fórmula aqui de lei de Ohm. Olha só, aqui para você calcular a resistência, você usa resistividade L sobre S. Ó. Então eu estou aqui com 500 metros de fio. 500 metros quer dizer 250 para ir, 250 para voltar. Qual a bitola? Meio milímetro quadrado. Quanto eu vou ter de resistência? 17 ohms. Qual o erro? Nenhum. Nenhum. Não tem erro. Não tem erro. Porque a ponte continua equilibrada. E se eu mexer na bitola do cabo? Tudo bem, vou colocar aqui 1 milímetro. 1,5 milímetro. 1,5 milímetro. Mudou a resistência? Mudou. Diminuiu a resistência. Mas e o erro? Nenhum erro. Nenhum erro. Tá certo? Então, se você instala com 3 fios, o nosso conversor vai operar corretamente, ó, certo? Mas, e se não colocar 2 fios? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui, vamos deixar só 10 metros. 10 metros, tá certo? Vou deixar um cabo aqui de 1,5 e vamos fazer o seguinte, vamos usar agora com 2 fios. Olha só. Se você tem 2 fios, para funcionar, você tem que jampear aqui E2 com E3. Agora eu vou ter uma soma. Eu fechei em curta aqui o E2 e E3 da minha ponte para poder operar com 2 fios. Ele já foi feito para 3, mas alguém de repente resolveu, por que eu vou colocar 3? Eu vou tentar instalar com 2. Tudo bem. Se você instalar com 2, não vai ter aquela compensação da ponte de Wheatstone, que tem o equilíbrio. Vai ser um medidor de resistência onde o resistor só vai participar de uma parte da ponte, ó. Tá vendo aqui? Então, qual vai ser o erro? Vamos ver, vamos começar a aumentar aqui, ó. Vou colocar 0 graus, já com 0 graus. Ó, 0 graus daria 100 ohms certinho, ó. Só que se eu colocar um cabo aqui, eu colocar a 50 metros de distância, ó, 100 metros de cabo, 50 para ir, 50 para voltar. Qual o cabo? 1,5 milímetros? Aí vai dar 3 graus de erro. Deveria dar quanto? Deveria dar 0 graus, já está dando 3 graus de erro. E se eu tiver um cabo mais fino, 0,5 milímetros quadrados de bitola? Olha só, 9 graus de erro. É só fazer a conta, coloca aqui, é só medir a resistência. Resistência é resistividade, fio de cobre, 0,0178 ohms, milímetros quadrados por metro. Multiplica pelo comprimento total aqui, que é de quanto? De 100 metros, ó, que é 50 para ir, 50 para voltar. Vai encontrar um total de 3,5 ohms, somando 3,5 ohms com 100 ohms, vai dar 103,56 ohms. Você vai na tabela, 9 graus. Deveria dar quanto? 0 graus, tá certo? E o erro vai ser em toda a faixa. Se eu tiver, por exemplo, aqui com 200 graus, lá vai dar 210. E se a distância for maior, se for 200 graus? Cara, se a distância for maior, eu vou ter mais fio de cobre sendo somado aqui, ó. Ó, eu estou com 200 metros de fio de cobre, cabo fino, cabo de 0,5 milímetro quadrado. A temperatura no sensor é 200 graus. Esse aqui é o valor de resistência do sensor. Só que você vai somar com mais 7 ohms de cabo, de fio de cobre, que vai dar agora 219 graus. Eu posso chegar aqui só mexendo hoje de zero? Não, porque esse valor de resistividade só vale para 20 graus Celsius. Se esse cabo estiver no sol, se aquecer de madrugada, se variar a temperatura nesse condutor, vai variar a temperatura medida. Então, qual que é o ideal? O ideal é você usar 3 cabos e não depender dessa mudança aqui do cabo de sinal, tá certo? Então, nós vimos aí uma ponte do Wheatstone, uma ponte que mede através de 4 resistores. Você tem um equilíbrio de um circuito elétrico, que você pode ajustar aqui o range, definir um range, fazer 4 a 20 mA, tá certo? Nós vimos que para funcionar corretamente, você tem que ter 3 fios, que é esse aqui, ó. Se você tem 3 fios, mesmo com essa distância aqui, 200 metros, você vai ter 3,5 ohms de cada lado aqui, a ponte vai continuar equilibrado e vai fornecer o valor correspondente ao medido. Se eu estou medindo 200, vai dar 200 graus. Se tem 200 graus, 200 graus. Por quê? Porque agora não dependo mais da resistência de cabo, tá certo? Então tá aqui. Vimos que o sensor é um sensor que varia a resistência de altíssima precisão, mas devemos ter cuidado na instalação, ou seja, seguir o procedimento que é de colocar 3 condutores. Se você tem 3 condutores, independe, eu posso colocar um condutor até de 0,25 aqui, ó.
Ó, e posso colocar 300 metros. Ó, 300 metros. Eu estou acrescentando aqui 20 ohms de resistência de cabo. Ó. Como esses 20 ohms estão participando dos dois lados do ramo da ponte, o valor medido não mexe. Ó. Pode ver que esse miliampere está fixo ali. Ó. Tanto faz a 300 metros quanto a 30 metros, não tem variação na resistência, tá certo? Então tá aí, temos aqui um circuito com 3 fios, cabo de compensação todo balanceado, e vimos o circuito com 2 fios totalmente irregular, para 2 fios só se for muito próximo, quer ver? Se deixar aqui a 1 metro, 1 metro com fio de 1,5 milímetros é capaz do erro ser pequeno, deixa eu ver lá. Ó, estou a 1 metro, 1,5 milímetros, é realmente 200 graus de 200, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, deu erro, deixa eu ver, não deu erro, tá certo? Também estou a 1 metro, deixa eu ver, 5 metros. 5 metros também não deu erro não, tá vendo? 5 metros, quantos ohms estou colocando? 0,056 ohms em 0, muito pouca variação, tá vendo? Mas estou muito perto, estou a 5 metros. Qual que é o mais confiável? O mais confiável é colocar 3 fios. Espero que tenha ajudado, que tenha dado uma esclarecida aí de como é que se funciona o termoresistor, como é que ele é instalado, quais são os problemas ocorridos quando você não instala com 3 fios. Mostrei também aqui uma ponte de medição, um circuito que é um medidor de resistência, e aqui como é que é feita a transformação de sinal de voltagem, de um sinal de resistência, em um sinal de 4 a 20 mA, usando um operacional, um circuito amplificador com ajuste de zero e span. Certo? Quem gostou, dê um like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.